Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 9 de novembro. Agora na Espanha, 11 horas e 34 minutos. No Brasil, 7h34 da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico semanal da BTC, que apesar da violência dessa corretiva e toda a aura de isolação que o colapso da FTX está causando ainda no mundo cripto, estragos muito severos, mas o fato é que a gente está muito próximo de concluir a plotagem desse candle semanal como um martelo. Até agora, no fundo dessa história correcional, a gente bateu 17.166. E aqui no Heikin Nash, tá parecendo que isso aqui pode virar um martelo efetivamente até o fechamento desse candle no próximo domingo, de domingo para segunda. A gente tem que ficar muito atento. Muita gente está me perguntando aqui no canal se o mundo cripto já passou por algo parecido. Gente, eu tô no mundo cripto desde 2013. A falência da MTGOX, a japonesa, causou um estrago muito maior no mundo cripto. O sentimento de desolação que a falência da MTGOX causou, até hoje, em 2022, respinga no mundo cripto. O eventual despejo das BTCs que os credores têm para receber da MTGOX ainda causa certa apreensão. Nada se compara. De todos os infortúnios que o mundo cripto já suportou, a própria proibição de criptoativos na China também causou um chacoalhão no mundo cripto maior do que esse, inclusive. Mas voltando aqui para a nossa análise gráfica no semanal, vocês vejam que se até o domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda, a gente ficar acima desse patamar, é muito provável que isso aqui confirme um martelo no semanal e isso aqui possa eventualmente ser o fundo dessa história correcional. O diário advoga também essa possibilidade, já que está parecendo que com aquela agulhada do dia 18 de junho, em que a BTC bateu 17.622, isso aqui pode tá assim evoluindo para uma espécie de W. Vamos ver como o corpo real desse candle vai se comportar em relação ao de amanhã. Se efetivamente o corpo real do candle do dia 10 de novembro amanhã for engolfado pelo corpo real vendedor desse candle de hoje, que ficou extenso, a gente consiga eventualmente voltar. Se a gente criar uma protuberância para baixo, aí vai ser aquela história dos morobuzus que sempre trazem os irmãozinhos. Aí a chance disso aqui evoluir para uma canaleta virtual de baixa aumenta exponencialmente. Tudo depende de como vai se desdobrar o candle de amanhã. A gente tem que ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Eu reafirmo, o mundo cripto já viveu reveses muito piores do que esse. A proibição de criptoativos na China, a quebra da MTGOX, até hoje, em 2022, espalha ondas de choque, vamos colocar assim, como um verdadeiro terremoto, que até hoje o mundo cripto não se recuperou completamente, porque a MTGOX era uma exchange japonesa que custodiava algo em torno de 6-7% de todas as BTCs em circulação. Era algo assim bizarro. Os japoneses praticamente confiavam todos os seus criptoativos na MTGOX e aí acabou colapsando e até hoje eles ecoam ondas de choque em 2022, já que eles vira e mexe fazem a distribuição da massa falida, vamos colocar assim, da MTGOX. Mas nada se compara, até hoje, o presente momento, mesmo o colapso da FTX, nada se compara ao que aconteceu com a MTGOX e também, na minha leitura, nada se compara à queda oriunda da proibição de cripto na China. O mundo cripto já viveu reveses muito piores do que o colapso da FTX. E vocês vejam que na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue com ela, mesmo com toda essa volatilidade, o esgarçamento da lower da banda de VWAP mensal, ela está fortemente engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, engolfou a do mês 10, e mesmo com essa bizarrice agora, em razão do colapso da FTX, segue sendo engolfada
segue engolfando a do mês 11. Então, o padrão de fundo de toda essa história ainda se mantém. A grande banda do mês 6 segue engolfando a banda do mês 11 que a gente está desenhando. A Binance avisou que enviou as condições de compra da FTX, muito provavelmente serão aceitas as condições. No intraday, a BTC nesse momento está esgarçando a lower. Ontem, mesmo com toda a volatilidade ofertada pelo mercado, todos os sinais da sala fecharam com lucro no bolso. A gente ofertou aqui, saímos aqui. Já eu vou encontrar um ponto seguro de oferta dos sinais, com certeza também vão fechar rapidamente, só que hoje é bom operar com meia mão ou com uma mão não tão pesada, porque o mercado tá volátil, pode eventualmente buscar 17.100 e pouco, por isso que eu tô aguardando um momento seguro de ofertar os sinais. Já eu vou fazê-lo, gente. O mundo cripto tá desabando justamente por causa do colapso da FTX. E as intenções, né, as condições de compra da Binance já foram ofertadas ao Bankman-Fried, que provavelmente vai aceitar e muito provavelmente a FTX será comprada pela Binance, já que isso sim causaria um turbilhão proporcional, ou não tão bizarro quanto a queda da MTGOX, mas proporcional, vamos colocar assim, já que a FTX até o presente momento era o maior player de futuros do mercado. Só se fala nisso, e os Estados Unidos agora renovam as sanções contra criptoativos que tenham passado pelo código do Tornado Cash. É normal, porque os reguladores continuam a caça de operadores que promovem lavagem de capitais no mundo cripto, e quase 30% dos brasileiros já possuem criptoativos. Estudo realizado em vários países da América Latina por uma empresa israelense dá conta de que 30% dos brasileiros já são titulares de criptoativos. E na geopolítica e finanças internacionais, os republicanos já assumiram o Senado norte-americano, acho que já não tem mais volta, está muito próximo aqui de confirmar o comando do Senado, e a Câmara dos Deputados também está em aberto, tem 47 versus 48, vamos ver se efetivamente os republicanos assumem as duas casas do Congresso norte-americano. Um submarino nuclear britânico, há poucas horas, pegou fogo durante uma missão secreta no Atlântico Norte. A Marinha Real Britânica não deu maiores explicações e também não confirmou se houve baixas. E na capa da Bloomberg, a aura de imperador de Sam Bankman-Fried, o dono da FTX, acabou exponenciando essa queda, e ele se torna agora um atordoador do mundo cripto. Na verdade, ele era um pouco verborrágico, estava sempre na imprensa, sempre aqui na Bloomberg, falando, e de repente a sua exchange de futuros entra em colapso, e ele teve que precisar da ajuda do seu até então inimigo de Twitter, o CZ, o Changpeng Zhao, o dono da Binance, que agora ofertou as condições de aquisição da FTX pela Binance. O mundo, não só cripto, mas o mercado financeiro tradicional, está tecendo algumas críticas sobre o quão descentralizada seria essa indústria criptográfica, já que ela aparentemente é controlada por alguns players como o CZ, e há poucas horas atrás o próprio Bankman-Fried, mas na verdade o próprio CZ já ponderou que o mundo cripto caminha fortemente em direção às DeFi. As CeFi, como o FTX e Binance, elas vão caminhando rumo à extinção. O próprio mercado financeiro tradicional, ele vai caminhar em direção à descentralização, em direção às decentralized finance. Esses ícones das CeFi, eles provavelmente serão extintos, e todos os operadores vão ter que lidar com decentralized finance, provavelmente de código aberto, em que não vai ter essa figura dos imperadores das CeFi num futuro muito próximo. O próprio CZ reconhece que a Binance num futuro muito próximo será substituída por uma DeFi. Mas enfim, gente, aqui no gráfico diário é possível que a gente esteja desenhando um W, mas também fica no radar
a possibilidade de que esse fundo aqui fique mais fundo, eventualmente criando um Morobuzu para baixo e que isso aqui acabe desenhando uma canaleta virtual de baixa. Fica na possibilidade. Tudo vai depender do candle de amanhã. Se ele for engolfado pelo candle de hoje, aí vocês podem ter certeza que isso aqui pode virar e provavelmente vai virar uma perna de alta, formando a segunda perninha aqui do W e provavelmente será uma correção em W. Aí o fundo de 18 de junho vai ficar com um irmãozinho gêmeo com a agulhada icônica de ontem e sucedida pela agulhada de hoje também, no patamar de 17.166. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.